Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou pediatra, médica de adolescentes. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o absenteísmo escolar. O que quer dizer isso? As faltas nas escolas, principalmente dos adolescentes, né? Por que eu trouxe isso aqui? Eu tenho atendido muitas pacientes, né, muitas adolescentes que por questões emocionais, psicológicas, de ansiedade, de depressão, têm uma dificuldade muito grande de frequentar a escola, né? E muitas vezes é muito doloroso para os pais, para quem está perto, ver isso acontecendo, porque gera um sofrimento muito grande. Essa dificuldade de frequentar a escola pode vir de muitos fatores, né? A gente pode ter uma vivência de algum tipo de bullying, uma vivência de uma dificuldade de conviver mesmo com os amigos, com os professores, com esse ambiente diferente da nossa casa. A gente pode ter fatores internos, né, de que eu estou vivendo alguma coisa muito difícil mesmo em casa ou em outros ambientes e eu não consigo dar conta de estar num lugar que não seja mesmo um lugar em que eu me sinto segura, né, nesse sentido. Pode ter relação com o próprio ambiente da escola, com barulhos, com questões sensoriais. Então é um problema muito amplo, que pode ter muitas causas e muitas coisas assim em conjunto, que vão se acumulando para fazer com que esse adolescente não consiga frequentar as atividades da escola. Mas entendendo, né, que é um problema complexo e que a gente precisa olhar para ele dessa forma complexa, algumas vezes o próprio adolescente, a própria adolescente, ou os pais me perguntam assim: então não é melhor a gente afastar da escola? Por que a gente não afasta? Muitas vezes adolescentes que são muito inteligentes, que conseguem entender, conseguem aprender, inclusive sozinhos, o conteúdo escolar. Então dá essa vontade. Poxa, meu filho já sabe o conteúdo, consegue compreender o conteúdo. Alguns adolescentes, por exemplo, que já conseguem compreender conteúdos mais avançados, e que isso também é um problema, a escola está muito entediante, né? Não consigo ficar aqui porque tudo isso é muito chato para mim. Então, será que não é melhor a gente deixar em casa? E aí a resposta que a gente sempre dá é que não. Por quê? Porque apesar de a gente olhar para a escola como um lugar em que o adolescente vai para aprender esse conteúdo, então para aprender física, matemática, português, ciência e tudo mais, e esse é um papel muito grande da escola, ela também tem outros papéis. E um dos papéis mais importantes, principalmente na fase da adolescência, na criança também, mas na adolescência esse outro papel é muito importante. É esse ensino da socialização, de como é que eu convivo com o outro, como é que eu convivo com quem é diferente de mim. E aí, se eu tiro esse adolescente da escola e deixo em casa, eu estou perdendo muito esse tipo de aprendizado. Além disso, a gente tem na adolescência uma importância muito grande dos amigos, do grupo de amigos, de eu encontrar pessoas com quem eu me identifico, né? Pessoas que fazem eu me sentir bem assim comigo mesmo. E esse encontrar os amigos muitas vezes pode ser demorado, principalmente no comecinho da adolescência. A gente vai ter essas transformações, né, de quem eu sou lá, né, nessa adolescência inicial, né, entre os 10 até 13, 14 anos, em que muitas vezes essas angústias vêm muito forte, porque eu não consigo encontrar pessoas que pensam como eu, né? Os meus amigos estão todos mudando, né? Eles eram de um jeito quando eles eram crianças e agora eles estão muito diferentes. Então pode dar muita angústia mesmo nos adolescentes. Mas é importante que eles consigam lidar com isso, é claro, com suporte dos pais, de terapeutas, da própria escola, mas é importante que eles consigam passar por esse processo, porque se a gente só vê o afastamento como uma possibilidade, cada vez que o adolescente vai para casa e não lida com esse processo, o voltar para a escola fica cada vez mais difícil. Né? A ansiedade de que o que vai acontecer comigo quando eu voltar para a escola, de o que as pessoas vão dizer, né, de mim, já que eu fiquei tanto tempo afastado, qual vai ser esse julgamento, né, dos professores, dos alunos, de outras famílias. Então, quanto mais a gente consegue manter esse adolescente dentro do ambiente escolar, a gente entende que isso é melhor para ele e para ela.
Esse aprendizado do lidar com o diferente é extremamente importante, porque isso vai ser carregado para o resto da vida. E se eu não aprendo durante a adolescência, que é o momento em que nosso cérebro está maturando, né? A gente tem que ter essas experiências nesse momento, depois na fase adulta fica muito mais difícil aprender. Então, quando a gente está frente a um adolescente com dificuldades de frequentar a escola, a gente precisa entender a origem dessa dificuldade, por que está tão difícil frequentar essa escola. A terapia entra de uma forma muito importante para ajudar o próprio adolescente a entender, porque muitas vezes eles não conseguem dizer. Às vezes eles são vítimas de bullying, ou eles se sentem mal por alguma outra questão dentro da escola, mas eles não conseguem reconhecer isso, porque também é um aprendizado esse reconhecimento da emoção, esse reconhecimento do que acontece comigo. Então eles precisam de ajuda para entender o que está acontecendo. E aí o suporte pode vir da terapia, pode vir da medicina, né? Muitas vezes adolescentes têm ansiedade muito importante, a gente acaba entrando com algum tipo de medicação. Mas a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto também com a família e com a escola. Em alguns casos a gente precisa afastar por um tempo, mas sempre com essa programação de quando é que vai voltar. Em alguns casos a gente precisa trocar de escola, nesse sentido de encontrar, né, o grupo, encontrar um lugar em que ele se sinta bem, ele ou ela se sintam bem quistos e confortáveis. Afinal de contas, a escola é praticamente quase a vida toda do adolescente, então a gente precisa que seja um ambiente agradável, seja um ambiente em que eles queiram ir e queiram estar, tá bom?